outros estão achando que nada vai mudar, e na realidade vai mudar. A gente tem visto constantemente, cada vez mais, a Receita Federal, ela vem colocando dispositivos de controles para aumentar os controles. É controle de Pix, é controle no cartão de crédito. Inclusive, o controle de cartão de crédito já é algo que existe há muito tempo. Tá? Volta e meia a gente recebe notificações de clientes onde o Estado cruzou com a Receita Federal e cruzou com o operador de cartão de crédito e viu que o que foi declarado é bem menor do que o que foi recebido no operador de cartão de crédito. Então, isso já vem acontecendo. E a mesma coisa vai começar a ser feita com o Pix. Ele já vem controlando, já vem com um monitoramento maior em relação ao Pix. Só que assim, a gente ainda não tem visto ações em relação a isso, mas isso pode começar a acontecer, pode começar a pipocar a qualquer momento. Então, assim, dentre muitas notícias, as que me chamam mais atenção em relação à reforma tributária são essas três aqui, que é a questão de que 93% das empresas vão pagar mais com a reforma tributária. Olha, isso é crítico. E se hoje, da forma que está, a gente sobrevive por aparelhos, imagine com todo esse controle que o governo está impondo. Como vai ser o caminho, né? Todo esse aumento de controle, todo esse aumento de alíquota, tá? A reforma tributária vai viver com dois sistemas tributários. Ela está prevista para iniciar agora, em 2026, que é o período de teste. 2027 já vai começar algumas alíquotas da reforma tributária, que vão ser substituídas na realidade, mas isso vai até 2033. Então, até 2033, muitas águas vão rolar. E a gente está aqui para estar sempre acompanhando, estar sempre identificando o que que a gente pode fazer, o que que pode ser feito pela sua empresa para que vocês tenham o menor impacto possível, né? Reforma tributária, somente 35% das empresas avançaram em relação à adaptação dos novos sistemas. Porque a reforma tributária não é somente um aumento de tributação, mas é também uma mudança de mentalidade, uma mudança da forma como você vai gerir o seu negócio, independente de qual seja a sua atividade. A lei que fala sobre a reforma tributária 214, de 16 de janeiro de 2025. A reforma tributária ela já vem sido trabalhada desde 2023, né, vem sendo falada, votada, né, vem sendo pensada lá no Congresso, mas em janeiro de 2025 foi assinado a legislação, foi publicado no Diário Oficial, então, a partir daí, essa é a legislação que fala sobre a reforma tributária. Não é uma legislação muito complexa, mas ela deixa muitas brechas, tá? Não é muito claro no sentido de não ter um direcionamento exato do que realmente vai ser a reforma tributária. E a gente vê aí muitas coisas ainda eles estão fazendo, estão mudando, estão implementando. Sempre está sendo lançado legislações complementares e nós estamos acompanhando essas legislações, né? Isso aqui é uma introdução que eu já fiz com vocês anteriormente, né? E eu represento a Inove, sou uma das contadoras da Inove, a Eliane é minha sócia. Nós estamos já no mercado há 16 anos. Então, são 16 anos de experiência com empresários como vocês, nós estamos aqui agindo de formas estratégicas para conseguir guiá-los a um menor impacto junto à reforma tributária, e até então a gente sempre atuou de forma a guiá-los contra menores impactos na parte trabalhista, na parte fiscal, na parte societária. Essa é a nossa missão, nosso objetivo. E por isso, nossa preocupação em trazer para vocês as mudanças da reforma tributária. Tem mais de 30 anos que não se mexe na parte fiscal. E a reforma tributária veio com isso. Veio para fazer toda essa mudança aí na parte fiscal. E por que que vocês precisam preparar a sua empresa? E o que que vai mudar? Principalmente com a reforma tributária, eles vão substituir 5 impostos. Eu digo que no Brasil existe uma sopa de letrinha tributária.
é imposto para tudo que é coisa, são várias declarações, porque assim, vocês recebem ali a guia, chega, né? Mas até a guia chegar até vocês, é declaração disso, é declaração daquilo, é apurar isso, é levantar isso. Então, tem muitas coisas ali. Eu digo que é um iceberg, né? Vocês veem ali a pontinha do iceberg, que são os impostos. Mas até chegar naqueles impostos, tem várias declarações que precisam ser entregues. E essas declarações que mantêm a regularidade do seu negócio. Então, a reforma tributária vai acabar com o ICMS, vai acabar, não, vai substituir ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Ele vai trazer o IBS no lugar do ICMS e do ISS. O IBS ele vai substituir o imposto municipal, que é o ISS, e o estadual, que é o ICMS. O CBS vai substituir os impostos federais, que são PIS, COFINS e o IS, que é o imposto seletivo, ainda tem o imposto seletivo, que é o imposto sobre produtos que fazem mal à saúde. Vai substituir o IPI, que é o imposto sobre importação. Isso tudo vai começar a partir de 2026, de uma forma mais calma, né? É uma transição que eles querem fazer de uma forma mais tranquila para evitar o caos. A gente sabe que o caos vai existir, né? Isso aí não tenhamos dúvida. A gente sabe que o caos vai existir e que isso vai ser um momento muito desafiador para o nosso negócio. Como eu falei, é isso aqui. Eles estão criando o IVA dual. O IVA já existe em vários países. Só que o IVA do Brasil ainda está com expectativa de ser o maior IVA de todos os países que já trabalham com IVA. Sabe? Essa é a expectativa. Que o IVA do Brasil, que está em torno ali, a expectativa é que seja entre 26% a 28%. Já ouvi especialistas falando em 33%. Tá? Então, esse aqui é o cenário que nós vamos ter agora, né? O PIS, COFINS, IPI, CMS e ISS vão virar o IVA dual. Por que IVA dual? Porque tem CBS e IBS juntos. Nos outros países só tem IVA. Aqui no Brasil, para não perder o costume, é IVA dual, porque eles ainda pegaram o IVA e separaram eles, como CBS, IBS, e ainda tem ali a pontinha ali do IS, que é o imposto seletivo. E o que que é? E o que que eles querem nessa reforma? Né? Um exemplo, hoje, empresas de comércio, né, falando de empresas de comércio, empresas que vendem para outros estados, cada estado tem uma legislação. E aí nós temos que nos preocupar com, estou vendendo para o Espírito Santo. Qual é a legislação do Espírito Santo? Vendendo para São Paulo. Qual é a legislação estadual de São Paulo? E o ISS? Cada município tem uma legislação. E aí fica uma briga também entre municípios de o ISS é devido aonde? É devido aí onde é feito serviço ou lá onde foi contratado. E aí existia até uma bitributação, às vezes, de ISS, onde você tinha que pagar o ISS lá onde o serviço era feito, realizado, e aqui onde era a base da empresa. Então, a reforma tributária vem também para mudar isso. E o ano que vem, que é a fase de teste, as empresas do lucro presumido, elas, elas precisam adequar as suas notas fiscais para que nas notas fiscais, tanto as de serviço, já vão ser emitidas pelo Portal Nacional. Então, você que é prestador de serviço, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que utiliza o Nota Carioca, a partir de 1º de janeiro, não é mais o Nota Carioca, é o Portal Nacional. E aí, no Portal Nacional, já vai estar lá trazendo o 0,9 de destaque do CBS e o 0,1 de destaque do IBS. Agora, você que é contribuinte de produtos, o seu sistema emissor de nota fiscal, ele já tem que estar trazendo destaque também do IBS e do CBS. Então, é importante que você veja com o seu sistema, que o seu fornecedor de sistema de emissor de nota fiscal, se ele já está adequado com o IBS e com o CBS destacado. O ano que vem a alíquota de teste é de 0,1% para IBS e 0,9% para CBS.
E aí tem uma pegadinha. E aí tem algo que as empresas do lucro presumido precisam ficar atentas. Se na sua nota de produto ou se na sua nota de serviço o destaque não estiver aparecendo, de forma punitiva, você vai ter que pagar esse 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. É um percentual baixo, mas é um percentual que vai sair do seu caixa se você não adequar a sua empresa que é lucro presumido. Então, você precisa realmente ver o seu sistema como ele está. Eu acredito que os sistemas estejam adequados, mas não corro risco. Procure se inteirar melhor sobre o sistema que você emite a nota fiscal. Tá? Essa exigência ali como o ano que vem é um ano de teste, por isso que as empresas do Simples não vão entrar neste teste do IBS e do CBS. Mas as empresas do Simples, a partir de 2027, obrigatoriamente, já precisam estar com esse campo destacados nas suas notas fiscais. Por isso que, mesmo que a sua empresa não seja lucro presumido, seja simples, você precisa que o seu sistema já esteja adequado e já esteja saindo lá o IBS e o CBS de teste. Tá? Porque é esse o momento. Nós teremos um ano inteiro, né? Nós, empresas do Simples, teremos um ano inteiro para nos adequar. Então, não deixe para a última hora, não deixa para cima da hora essas questões. Michele, você levantou a mão, quer tirar alguma dúvida? Ah, meu mouse que está em cima de você com a mãozinha assim, ó. Então, vamos lá. Fala aqui. E aí, por isso que a gente Elis, tem que isso, ficar. Elis. Diga. Então, isso aí você está falando só para empresas que vivem de comércio, venda de produto, né? Não para serviço. Então, as de serviço já precisam estar a partir de 1º de janeiro de 2026 no portal da Nota Sim, Nacional, tá? sim, E aí, no compreendi. portal Aí da isso já Nota vai estar Nacional, destacado automaticamente. isso já vai ter o destaque ali automático. Então, vocês já precisam também se adequar e até quando emitir nota, tem que observar ali se já está o destaque certinho, tá? Porque o Portal Nacional, ele é gratuito, é liberado para os empresários ali, mas somente os emissores de nota fiscal de serviço. Agora, quem emite produto, normalmente paga, né? Porque o sistema que é disponibilizado gratuitamente, que é o do Sebrae, é muito ruim. É quase que impossível trabalhar com o sistema do Sebrae. Então, assim, as pessoas precisam pagar ainda pelo seu sistema de emissão de nota fiscal de produto. Então, sim, isso que a gente está falando aqui agora, tem todo prestador de serviço e produtos precisam se adequar, sendo que os prestadores de serviço têm a vantagem de estar lá no portal nacional e isso já está adequado automaticamente. Eu Ok. vi ali que a Thaís colocou um comentário ali. Deixa eu ver aqui. Vi um vídeo, se a empresa não quis se adequar, ganhará isenção de forma de recompensa. Não, não é bem. Tá. A isenção do IBS e CBS. Por isso que eu falei aqui agora, né? Que as empresas que não se adequarem vão ter que pagar IBS e CBS. As que se adequarem não vão pagar IBS e CBS, mas é essa alíquota teste de 0,9 e 0,1. E somente para empresas do lucro presumido, tá? As empresas do Simples já vão começar 2027 já com a alíquota rodando já. Elisa, o que é IBS? Imposto sobre Bens e Serviços. Essa reforma tributária, ela se chama Reforma Tributária do Consumo. Por isso que ainda tem alguns impostos de empresas, das empresas do lucro presumido, por exemplo, que ainda vão continuar sendo cobrados, como contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda retido da fonte, isso vai continuar, tá? Agora, o IBS e o CBS, ele é uma realidade para as empresas do Simples também. Mais à frente vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, porque vocês vão começar a dar crédito também. E isso vai ser um fator preponderante aí para vocês decidirem a questão também do IBS e CBS. Tá? Vamos lá, o que é IBS? O IBS é, é a alíquota, como eu falei, vai substituir o ISS e o ICMS. Então, ele vai estar inserido sobre as prestações de serviços e sobre as vendas de produtos. O imposto vai ser administrado pela Receita Estadual e pela Receita Municipal. Tá? Então, essas alíquotas ali vão, vão, vão ser padronizadas, vai acabar essa questão de várias alíquotas porque até municípios, tem alguns municípios que têm alíquota 2%, a 5%. Até o município tem isso, estado também. Então, ela vem acabar com isso. Vai ser todo o Brasil com uma única alíquota. CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, vai ser administrado pela Receita Federal.
tá? E aí a substituição do PIS e COFINS, né? E aí a mesma questão, tarifa única nacional, né? Hoje, por exemplo, no Simples nós temos 5 anexos. No Simples nós temos 6 faixas de tributação. O Simples não vai existir mais? Vai continuar existindo. Só que aí, alguns impostos, se você, de acordo com a sua escolha em relação à tributação, alguns impostos eles vão ser destacados separadamente, né, que vai ser o IBS e o CBS, mas você vai continuar ali com Simples, pagando o INSS patronal que vem dentro do Simples. Vocês já repararam essa guia do Simples, que vem vários impostos ali? Então, isso vai ser reduzido. Quem continuar no Simples vai pagar também IBS e CBS, mas existem duas formas agora diferentes de tributação, e que eu vou falar mais com mais detalhes mais à frente. O que é imposto seletivo? Ele vai substituir o IPI e ele vai incidir lá para os fabricantes, quem fabrica, quem trabalha com fabricação. Acredito que não é o caso aqui, de vocês que estão aqui com a gente, mas ele vai incidir sobre os impostos, sobre os produtos que fazem mal à saúde. Cigarros, bebidas alcoólicas, combustíveis fósseis. Então, por exemplo, se você trabalha comercializando bebida alcoólica, você vai ter um impacto. Por quê? Porque a indústria lá vai ter o acréscimo do imposto seletivo. Automaticamente, a indústria vai passar esse acréscimo na precificação do produto dela. Então, a gente que comercializa, né? Vocês que comercializam bebidas alcoólicas, né? Cigarros, postos de gasolina, né? Que trabalham com combustíveis, vão também sentir isso. Isso vai impactar onde? Na gente, que é consumidor final também. Vai impactar nas empresas que trabalham com esses produtos e no consumidor final, né? Então, é um ciclo ali, né? É uma cadeia. E quando a gente fala em reforma tributária, hoje vai ser muito importante o seu lugar na cadeia comercial. E também eu trago um exemplo aqui para trazer um pouco mais de clareza para vocês sobre isso, tá? E quais são os objetivos da reforma tributária? A modernização, eles trazerem o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que já é um modelo utilizado em outros países, a simplificação, menos regras, menos burocracia, e menos eficiência, né, que vai acabar essa questão ali de normas diferentes em cada estado, em cada município, unificação, o sistema nacional, né? Hoje a gente já tem o Sistema Nacional de Emissão para Nota de Serviço, ainda não temos um Sistema Nacional para emissão de notas de produto, mas a tendência é que exista, por enquanto ainda não tem, mas já as notas de serviço já vai estar ali num sistema nacional, sem variação. Aí isso é um ponto positivo, porque, por exemplo, prestadores de serviço que trabalham com vários municípios, a gente tem que ficar buscando vários municípios, prestadores de serviço, até quem trabalha com produtos que tomam serviço de outros municípios, a gente tem que ficar buscando quais são os municípios. Algum comentário aqui comigo? Foi atrapalhado. Ou alguém que está com o microfone aberto? E também não era muito fácil que fosse de outra maneira. Um resgate ele só seria realmente mais efetivo se tivesse uma equipe profissional de resgate. A gente tem, por exemplo, essa É, para É deixa eu tentar microfone fechar. aberto. Pessoal, fechem o microfone, abram quando vocês estiverem quiserem falar, tá? Por favor. É. Transparência. Os impostos serão destacados. Hoje, a gente não sabe exatamente o imposto incidente na nota. Eles implantaram há muito tempo atrás a nota da IBTC, né, que aí você tinha que colocar os impostos possíveis ali, né, na nota. Agora não, vai ser exatamente o imposto que está sendo pago. E aí isso, de certa forma, facilita a nossa gestão para entender o quanto que é de produto e o quanto que é de imposto efetivamente. E como é que vai acontecer a transição? Ela vai ser gradativa. Ela começou, como eu falei, a reforma tributária, ela começou, teve uma emenda falando da reforma tributária em 2023, 2024 e 2025. Ela vem sendo trabalhada e 2025 foi feita a primeira publicação oficial. Nós estamos aqui no ano de preparo
para que a gente já chegue em 2026 já mais tranquilo, já entendendo o que é a reforma tributária, entendendo como trabalhar com isso. E aí, 2026 é o teste, é o ano de testes, que aí é aquela questão: as empresas do lucro presumido precisam destacar o IBS e o CBS. Se não destacar o IBS e o CBS, como punição, elas vão ter que recolher o IBS e o CBS. Ah, Elise, aí eu vou perder esse valor? Não. Esse valor, tá? Vocês que são empresa do lucro presumido, se vocês não adequarem a sua nota fiscal, não, porque além desse destaque, tem obrigatoriedades que precisam ser entregues também, mas isso já é com a contabilidade, tá? Mas se vocês não adequarem, não estiverem adequados à nota fiscal, esse IBS e CBS que vai ser cobrado, tem 60 dias para pedir o estorno ali para bater no PIS e COFINS, mas é um prazo de 60 dias. Então, assim, estejam adequados, que melhor do que sair e depois correr atrás para colocar esse dinheiro para dentro de novo, o melhor é não sair. Então, empresas do lucro presumido estejam adequadas em relação a isso. Em 2027, todas as empresas do Simples, empresas do lucro presumido, já vão começar a pagar CBS, porque o PIS e o COFINS já vai ser extinto. Então, lá, quem paga Simples, por exemplo, que vem tudo destacado lá, ao invés de vir lá no Simples PIS e COFINS, vai vir CBS. E quem é do lucro presumido, que paga os impostos destacados, ao invés de pagar duas guias, uma de PIS e uma de COFINS, vai pagar uma de CBS, tá? Vai ter a redução de alíquotas do IPI, com exceto da Zona Franca de Manaus, né? Que eu acho até que é uma discrepância, porque, né? Porque a Zona Franca de Manaus é onde fabrica, né, eletrônicos e tal. Então, assim, a Zona Franca de Manaus não vai ter mais esse benefício. Então, não vai ter alíquota zero se você tiver estabelecido na Zona Franca de Manaus. Tá? E em 2027 também vai ser instituído o imposto seletivo, aquele imposto que eu falei lá que vai incidir sobre bebidas alcoólicas, sobre cigarro, sobre produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. 2029 a 32 vai ser a transição do ICMS e do ISS para o IBS. Só que, pessoal, essa transição é gradativa. Vocês vão pagar ICMS e ICS com valores menores e vão pagar IBS. Então, assim, até 2032, a gente vai estar trabalhando com as duas formas. A forma atual hoje e a maneira da reforma tributária. Então, é um trabalho a quatro mãos. A contabilidade de vocês tem que estar ali, ó, super alinhada com isso, para evitar a bitributação. Porque imagina, eu vou recolher 0,9 de ICMS, 0,5 de ISS e 8 ponto não sei quanto de IBS, o IBS é o imposto que substitui o ICMS e o ISS. Então, eles vão ficar cobrando de 2029 a 2032 ICMS, ISS e o IBS, que isso vai substituir isso tudo. Mas só vai substituir esses dois impostos em 2033. Então, tem que estar muito alinhado. A contabilidade ela tem que estar muito certinha ali para evitar que vocês sejam bitributados. E aí tem que estar sempre conversando com a contabilidade tem que estar sempre falando com vocês, para a gente ir sempre ajustando isso, ó, tá vendo? Ó? E vai ser 10%, a redução vai ser uma redução de 10% em 2029, de 20% em 2030, 30% em 2031, 40% em 2032 e 100% em 2033. E aí, em 2033, que realmente não vai ter mais ICMS e ISS, e só vai ter o IBS. Mas vejam, de 2029, de 2029 a 2032, vamos trabalhar com tudo, ICMS, ISS, tá? Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, tá? E 2033 é a vigência integral do IBS e do ICMS, do IBS-CMS, do IBS e do CBS, onde vai estar extinto de fato ICMS, ISS, o PIS e COFINS já foi extinto em 2027, já será extinto em 2027,
mas em 2033 é onde, de fato, eles vão estar com tudo já adequado, de acordo com o cronograma do governo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Isso aqui tudo está detalhado. Esse material aqui vocês vão receber também lá no grupo, tá? Isso que eu não vou ler aqui porque eu já falei lá, tá? 2027 também eu já falei lá. E aí, uma das mudanças muito importantes também, que vai mexer no fluxo de caixa de vocês. E isso é a empresa do Simples, empresa do lucro presumido, lucro real, split payment. O que é o split payment? O split payment é, você vendeu esse produto aqui a R$ 100, você vai ser tributado em R$ 28, 28%. O governo já vai pegar os R$ 28 dele e você só vai receber 72. E qual o impacto disso? O impacto disso é que hoje a gente recebe 100% ali para pagar o imposto semanas depois, né? A gente vai emitindo nota, né? Hoje são 11 de dezembro. Tu vai emitir nota. O que você receber em 11 de dezembro, o que você emitir nota agora, o que você emitir nota agora, só vai pagar lá no mês que vem. Com o split payment, não. No ato do recebimento ali, principalmente os comerciantes aqui, né, quem trabalha, né, lanchonete, por exemplo, recebeu o cartão de crédito, o governo já vai retirar a parte dele. E aí é onde entra a adequação nos sistemas. O NCM tem que estar ok, né? Tem que estar tudo ajustado, porque o que, que o governo vai considerar? O NCM que está ali na nota. Então, isso é uma mudança no fluxo de caixa das empresas. Prestadores de serviço é a mesma coisa. Eles falaram que até os pagamentos por Pix vão ter essa retenção. Eu não faço ideia, pessoal, de como vai funcionar, tá? Não sei como vai funcionar. É o que está na legislação. Pagamentos por meios eletrônicos vão estar sujeitos ao split payment. E o que é o split payment? Vendeu 100, o imposto é 28, o governo já pegou 28. Então, aquele valor ali, aqueles R$ 100 que você contava ali para girar o seu caixa, você não vai contar mais. Você vai ter que se adequar ali de acordo com a. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui. De acordo com a legislação ali, e ainda eles não falaram como vai funcionar. Só tem lá um sistemazinho lá, um desenho mostrando que eles vão funcionar desse jeito. Pagou com cartão, até com boleto. Eles falaram que vai funcionar assim. Cartão, boleto, Pix, eles já vão pegar, porque eles vão ter convênios, eles vão trabalhar também alinhados com as instituições de pagamento, instituições de cartão de crédito, instituições bancárias, para que essa retenção já seja feita. E aí, onde entra também o trabalho da contabilidade? Conferir se não há bitributação, uma retenção do imposto, conferir se você tem o crédito ali e se o crédito foi devidamente ajustado, sabe? Então, assim, muitos detalhes e, não, e vocês vão ter que ter esse acompanhamento muito presente, sabe? Muito presente, porque a questão mesmo, se não tiver acompanhamento, se as coisas não estiverem adequadas, vocês vão sofrer com bitributação. Porque, tá vendo, são muitos detalhes, então tem que ver isso, tem que ver aquilo. Até isso realmente estiver de fato rodando, né? É muita validação, teste e validação ali para que a coisa fique redonda. E como eu falei, acredito que ainda vai ter mudanças do governo. Só que assim, a gente não precisa ficar esperando o governo mudar. Nós não podemos ficar esperando para ver, realmente o governo vai mudar. Se a gente tiver que fazer alguma adequação agora, tem que ser feita essa adequação. Porque vai que o governo não muda. Ah, o governo não mudou, eu não me ajustei porque eu fiquei esperando o governo mudar. A gente também não pode ficar vivendo à sorte, não podemos ficar no improviso ou ficar deixando a vida nos levar. A gente tem que agir estrategicamente, ver ações. O que a gente tem que fazer para mitigar isso aqui, para reduzir isso aqui? Como que eu vou trabalhar agora? Vou ter que trabalhar só recebendo dinheiro? De repente dar um desconto ali para o cliente que pagar com dinheiro, que aí, não sei. A gente vai saber de fato, realmente, quando tudo estiver funcionando ali redondinho. Porque nem o governo fala certinho ali para a gente essas questões. O split payment, Silvia, está programado para começar em 27 também.
tá? Está programado para iniciar em 27. 26, o único teste que eles vão fazer em 26 é o IBS e o CBS nas empresas de lucro presumido, e em setembro de 2026, empresas do Simples precisam definir se o IBS e o CBS vai ser por dentro ou por fora. Não vou falar sobre isso agora, porque mais à frente eu vou falar, de forma mais detalhada. Tudo bem por aqui, pessoal, até aqui? Então, Elis, tá, eu Diga. estou compreendendo. Eu fico meio na dúvida aqui, desculpa, de repente pode ser até Não, alguma dúvida de mais alguém. Não sei se eu perfeito. sou a única. Como você, a gente tinha conversado antes, eu sou representante comercial. Hum, Então, eu não vendo produto. Esse hum. pagamento de IBS, CBS, isso vai ser recolhido somente na hora que eu emito a minha nota fiscal para a empresa que eu presto serviço, correto? Então, eu não vou ter como ter esse crédito aí que você está falando de quem vende produto vai conseguir ter. Eu vou pagar o Não. imposto total, a tributação Aham. total. Então, Luísa, você tem razão nisso aí. O que que acontece? Os prestadores de serviço são os maiores impactados na reforma tributária, porque a gente não tem. Por exemplo, eu, como contabilidade, eu invisto em muitas ferramentas. Então, essas ferramentas vão me dar crédito. Né? A gente investe aqui em torno, mensalmente, em aproximadamente 15 mil de ferramentas. É o custo que nós temos com ferramentas. Sistemas, isso, aquilo. E aí, o que que eu vou ter que observar? Se esses meus fornecedores, se eles vão me dar crédito. Diferente de você que é representante comercial, você emite nota ali da sua comissão. Sendo que, por exemplo, o governo já publicou para alguns nichos, por exemplo, advogados, engenheiros, uma redução na alíquota. Acredito que eles estão estruturando para reduzir também de diversos segmentos de serviço, porque o serviço não tem esses créditos que um comércio tem, né? Não tem todos esses créditos. Nem folha de pagamento vai dar crédito, mas, por exemplo, um plano de saúde vai dar crédito. Mas no seu caso, por exemplo, que é só você, tu também não tem folha de pagamento, não É, tem plano de seria eu e meu saúde. filho. É É, um mas aí trio. nem sei se vai considerar, porque a forma que é o seu plano de saúde, entendeu? Se é no CNPJ, e como que eles vão considerar, uma vez que você não tem funcionário, sabe? Então, isso tudo aí está vindo algumas reduções para alguns segmentos de serviço. Contabilidade, por exemplo, tem uma redução de 30%. Só que aquilo que eu falei, eu, como contadora, eu invisto em muitas ferramentas para poder fazer as entregas que a gente faz. Então, assim, eu vou conseguir ter alguns créditos. Mas tem atividades que não investe tanto em ferramenta assim, e não vai ter crédito. E aí a gente está esperando essas publicações para ver como vai ser essas questões aí de redução para prestadores de serviço, tá? Sobre o split payment, né, que foi o que a Luísa falou. Só que, Luísa, uma coisa importante também, tá? Provavelmente, para quem você emite nota lá, a pessoa que te paga a comissão, vai querer que o seu IBS e CBS seja destacado por fora para que ele tenha crédito, para que você dê crédito para eles, entendeu? Provavelmente eles vão exigir que você faça essa escolha, tá? E aí eu vou explicar o que que é essa escolha. Mais à frente a gente tem um tópico sobre isso. Elissa de Niterói do Simples Nacional e hoje emito nota pelo sistema da Prefeitura de Niterói. Sempre opto pela não retenção. Então, você vai emitir nota agora pelo sistema de nacional, a partir de 1º de janeiro, tá? O sistema nacional é para todo mundo, independente do município, tá? É para todo mundo. E aí, essa retenção também tu pode continuar, porque empresas do Simples normalmente não tem essa retenção. Tu pode continuar lá marcando que não vai ter retenção. Mas o que vai, porque o split payment já é de acordo com o pagamento. E aí, ó, mais aprofundar, de forma mais profunda, a gente também vai falando das particularidades dos nossos clientes, para poder ajustar e garantir que eles não tenham maiores penalidades, né? A gente tem a Silvia, que é de Caxias. Caxias é a nota de Caxias hoje, mas ela também vai ter que ir para a nota nacional. Né? Niterói vai todo mundo para a nota nacional. A partir de 1º de janeiro tem que estar na nota nacional. Quem é cliente da Inove já recebeu um e-mail mostrando lá o link da nota nacional. Quem não recebeu, depois comenta lá no grupo que não recebeu para a gente mandar e adequar. Mas a gente já mandou e-mail lá na plataforma, inclusive no aplicativo também tem essa mensagem
falando sobre a nota nacional e que o link ali para vocês já fazerem o cadastro. E até para fazer o cadastro da senha, precisa do certificado digital ou precisa gerar um código de acesso e vai ter que ter os dois últimos recibos, números de recibos da declaração de imposto de renda do representante da empresa, tá? Mas assim, esses detalhes, depois vocês, se vocês não receberam e-mail, né, cliente 9, comenta lá no grupo que não recebeu para a gente poder falar individualmente com vocês também. E mesmo quem já tenha recebido e tenha dúvida, nós estamos aqui para justamente tirar todas essas dúvidas, tá? E a equipe lá da Inove também está lá para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta que tem aqui no chat. Prestador de serviço que subcontrata não tem crédito, por exemplo, a fatura da Inove para a empresa não gera crédito? Vai gerar. Vai gerar, tá, André? A Inove já emite nota, e aí a gente vai ter que optar pelo IBS por fora, IBS e CBS por fora para poder gerar crédito. Tá? Porque a gente só vai dar crédito se a gente optar em pagar o IBS e CBS por fora. Só que assim, ao mesmo tempo que eu dou crédito, eu também tomo crédito. Então, se eu identificar que para o meu negócio isso é interessante, eu vou optar em dar crédito, tá? Então, você também vai ter, a partir de 2027, vocês vão gerar crédito a Inove, a fatura da Inove vai dar crédito para vocês, tá? A não cumulatividade. O que é a não cumulatividade? Hoje, os impostos, né, ele funciona, é, vai se acumulando, vai se acumulando. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês de forma mais detalhada. Peraí, um desenho. Fiz um desenho, tá, gente? Sou excelente desenhista. Deixa eu mostrar aqui. Eu botei os ícones ali. Vou dar um exemplo aqui da cadeia, né? Isso aqui a gente está falando da cadeia produtora, da cadeia. Aqui é um exemplo de um comércio, tá? Mas esse exemplo também da não cumulatividade vai servir para prestadores de serviço que, como tem o caso ali do André falou, eu contrato a Inove, então a Inove vai me dar um crédito de R$ 10, esse crédito de R$ 10 eu vou conseguir abater lá do meu imposto, tá? Um exemplo, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um produtor que vende para a indústria. Ele vende esse produto a R$ 100. E aí a gente está falando de uma alíquota de 28%, por exemplo. Esse produtor vai pagar R$ 28, sendo que ele pode levar em consideração os créditos que ele tomou ali antes, ali naquela produção ali, na compra dos insumos, né? Se ele comprou esses insumos e conseguiu crédito, enfim. Por isso que vai ser muito importante vocês pedirem nota de tudo também agora. Acabou aquele negócio, eu vou comprar aqui com o fornecedor tal sem nota, e aí ele vai me fazer um valor mais baixo. Será que vai valer a pena vocês continuarem fazendo essa compra? Né? Então, aqui, esse exemplo aqui. Aí, o produtor, ele produz ali, ele está produzindo, vai vender para a indústria. A indústria pagou R$ 100, o produtor vai pagar 28%. O crédito, ele não tem um crédito mais à frente, porque ele está no início da cadeia. Os créditos que ele vai ser aqueles créditos ali do que ele utilizou para a atividade fim dele, mas ele está aqui no início da cadeia, esse exemplo. E aí, o que ele vai pagar para o imposto, para o governo, para o fisco? R$ 28. E aí, essa indústria que pegou esse produto, fez lá o produto acabado e vendeu para um mercado, para uma loja. Essa indústria, qual seria, numa alíquota de 28%, se ela vendeu esse produto a R$ 200, ela deveria pagar ao governo R$ 56, sendo que essa indústria já tem um crédito de R$ 28. Então, ela vai pagar R$ 28 apenas para o fisco. Por quê? Porque já tinha um crédito de R$ 28. Por isso que vai ser importante a nota fiscal, tá, pessoal? E aí, esse mercado vendeu para o consumidor final. Ele vendeu para o consumidor final por 300, né? Viram toda a cadeia? R$ 100 ali, aí depois para a indústria foi 200, da indústria para o mercado foi 200, do mercado para o consumidor final foi 300. E aí, qual seria o imposto devido pelo mercado, né? O exemplo dos 28% seria R$ 84. Sendo que, como o mercado teve crédito, né? Porque ele comprou, e esse crédito ele só é dado se você comprar produtos e serviços de fornecedores que dão crédito, que tem o IBS e CBS por fora, destacado. Então, esse mercado, para não ter um impacto de 28% ali na alíquota dele, ele vai ter que comprar de fornecedores que emitem nota.
Por isso que eu digo, eu falo que, dependendo do seu público final, do seu público, se você não emitir nota, você pode perder competitividade. Por quê? Ali o fornecedor vai olhar assim, poxa, eu tenho 28% de alíquota. Eu sou cliente da Inove. A Inove não me emite nota. Então, eu vou para essa contabilidade aqui que vai me emitir nota, eu vou ter crédito. Entendeu? Mas fiquem tranquilos que a Inove emite nota, tá? Então, é essa a dinâmica. Hoje, como funciona? Hoje, no modelo que a gente tem hoje, né, eu vou te dar um exemplo de uma loja, né? Aqui a gente falou de uma loja que vai pagar R$ 28 no final da cadeia. Ela está no final da cadeia vendendo para o consumidor final. Ela vai pagar R$ 28. E aí eu estou falando hoje de uma loja no Simples com uma alíquota de 10%, tá? A gente sabe que o Simples chega a 33%. Mas eu estou falando aqui de um exemplo de uma loja com alíquota de 10%. Essa loja pagaria hoje R$ 330. Por quê? Porque hoje o produtor rural vai pagar o imposto sobre os R$ 100, a indústria vai pagar imposto sobre os R$ 200, o mercado vai pagar o imposto sobre os R$ 300. Hoje é dessa forma. Com a não cumulatividade, a indústria vai pagar dos 100, o, a indústria vai o produtor vai pagar o imposto dele dos R$ 100, a indústria vai pagar só dos 100 que agregou e o mercado vai pagar só dos 100 que agregou. Entenderam? O que é não cumulatividade? É isso, você vai pagar ali do valor que você agregou ao produto, desde que você teve crédito, desde que o seu fornecedor te deu crédito, tá? Então, assim, vai mudar muito a forma da gente trabalhar hoje, tá? E aí, por quê? Essa não cumulatividade vai virar um aliado do empresário. Vai ajudar o empresário, ao invés de pagar aquela alíquota efetiva de 28%, reduzir a sua alíquota. E aí a gente tem que observar. Ah, vou dar um exemplo ali eu acho que ela caiu, a Luísa, que é representante comercial. Ela não tem, mas, por exemplo, se ela tiver um carro em nome da empresa, toda a manutenção daquele carro, combustível, vai gerar crédito para ela. Então, são coisas que a gente vai ter que começar a pensar, tá? O crédito, ela que é prestadora de serviço, que é representante comercial, ela usa carro para o dia a dia dela. O carro faz parte da atividade dela. Então, aquela manutenção daquele carro ali vai dar crédito, o combustível vai dar crédito, mas aí esse carro vai ter que estar no nome da empresa. Então, a gente vai ter que olhar, tem que fazer todo estudo para o seu negócio, para olhar como é o seu negócio hoje, o que, que tem que adequar para que vocês consigam realmente obter créditos para conseguir. E táxi vai dar crédito? Então, Ana, eu não li nada em relação a isso. Mas eu acredito que sim, porque todo mundo vai ter que emitir nota e vai ter que fazer essa opção. Até pessoas físicas que são autônomas, que hoje não emitem nota, vão ter que emitir nota. Vão ter que ter CNPJ, gente. É louco isso. Até julho de 2026, todos os prestadores de serviços habituais vão ter que emitir nota. Então, não saiu nada já assim, nada deliberado em relação a Uber e táxi, mas acredito que vai sair alguma coisa. E aí, se for comprovado que aquela utilização daquele Uber, daquele táxi, faz parte ali da sua atividade, né, que é a sua locomoção para visitar um cliente, para exercer alguma atividade, e aí isso tudo vai também tem que estar alinhado com a contabilidade para que você consiga ter esse crédito, tá? A Silvia falou que o quê? Deixa eu ver aqui. Eu não emiti nota de serviço. Mesmo assim, eu vou ter que fazer o cadastro no Portal Nacional. Você não vai mais emitir, Silvia? Se não for mais emitir, não precisa. Tu não vai ter mais serviço no seu CNAE quando for fazer as alterações? Então não precisa. E nem vai conseguir fazer essa mudança, porque eles não vão liberar. Se você tirar a prestação de serviço, eles não vão liberar para você, tá? Deixa eu ver aqui. Essa análise individual e customizada para o caso de cada ou algo que podemos considerar dentro do escopo atual dos nossos contratos? Então, André, é muito importante essa pergunta, tá? A gente está aqui para auxiliar nossos clientes. Só que, assim, essa é uma análise que vai gerar, vai ser uma consultoria, que vai gerar algumas horas extras. Então, a gente vai ter que negociar isso. Porque, assim, a gente entende que a gente está aqui para ser o braço esclarecedor de vocês.
Sendo que isso é algo novo até para a gente. A gente está investindo muito em treinamento em equipe, está investindo muito aqui para poder estar trazendo com vocês segurança para vocês. E esse estudo mais detalhado é um diagnóstico que a gente está investindo até um sistema para nos ajudar nisso. Então, sim, essa análise mais apurada vai ter uma cobrança extra. A gente vai ter que conversar, entender a individualidade de cada cliente, para entender quanto de horas a gente vai demandar ali para fazer essa análise, porque a gente vai ter que fazer, conversar com vocês a respeito disso, tá? Porque é algo que foge do escopo, né? Toda orientação, consultorias que vocês têm, está aqui. Só que isso já vai ser uma consultoria, uma auditoria, como se fosse uma auditoria. A gente vai ter que auditar toda a vida de vocês, vai ter que ver fornecedores, vai ter que ver quem são os principais clientes, vai ter que fazer, vai ter que esmiuçar muita coisa para poder trazer um diagnóstico mais detalhado para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opero com embarcações, todas estão no nome da empresa. Todas as despesas com combustível, óleo lubrificante vai gerar crédito. Vai, Leandros. Tu vai ter que comprar nota, vai ter que pedir as notas, né? Hoje você já pede muita nota, né? Mas aí tu tem que certificar que esses fornecedores estão também liberando crédito para você de BS-CBS. Eu li que vai ter uma consulta pública onde a gente vai conseguir conferir se aquele CNPJ ali recolhe IBS CBS por fora. Então, para a gente, até isso a gente vai ter que fazer. Vai ter que ver CNPJ a CNPJ para entender se aquele CNPJ ali vai te dar crédito de IBS CBS. Então, você só vai ter esses créditos se o seu fornecedor recolheu o IBS CBS por fora. Entendi. Sempre pego nota fiscal dos abastecimentos. Perfeito. Continua sempre pegando. Aí o cuidado que a gente vai ter é só isso. Ele é fornecedor também de crédito de IBS-CBS? Se ele também der crédito de IBS-CBS, você vai conseguir ter crédito. Se ele não der, você não vai conseguir. Tá? Ainda tem isso. Ainda tem esse detalhe que precisa ser estudado. Tá? Então, e aí, a gente precisa emitir as notas corretas. Por que que as notas precisam ser emitidas corretamente? Por conta dos créditos que a gente vai disponibilizar para os nossos clientes, quando se a gente escolhendo estar por fora ou estar por fora, tá? E por conta do split payment. Porque o split payment, ele vai direto lá no NCM dos produtos, vai direto ali na classificação de cada produto para poder descontar o percentual que ele vai descontar. Então tem que ser feita essa análise também mais apurada também. Eu não entendi como um CNPJ pode optar em não gerar crédito de IBS e CBS. Então, vou explicar mais à frente, tá, André? Isso vai ser uma escolha na tributação, na forma como você vai escolher. Essa compensação e ressarcimento do IBS-CBS é no caso daquelas empresas que eu falei ali, de 2026, que não destacarem IBS-CBS no período de teste, eles vão poder ter ressarcimento em 60 dias desse IBS-CBS dentro do PIS/COFINS, mas tem 60 dias para se adequar, tá? E aí, na prática, né, dentro desses assuntos que eu falei com vocês de IBS e não cumulatividade, que são os principais assuntos aqui da reforma tributária, né? Tem o split payment que eu trouxe para vocês, que é o imposto pago automaticamente ali no ato da venda. E isso vai diminuir o valor que vai entrar na conta da empresa, vai exigir que vocês ajustem o caixa de vocês, vai exigir que vocês revisem os contratos que vocês têm com seus clientes, vai exigir que vocês revisem os contratos que vocês têm com fornecedores, ajustar prazos de pagamento. Isso tudo vocês vão ter que fazer isso, né? A empresa vai ter que fazer isso. E a não cumulatividade. O imposto vira crédito para bater em vendas futuras. E aí isso reduz o seu percentual ali, o seu imposto a pagar. E vai incentivar as notas fiscais incorretas. Todo mundo vai ter que emitir as notas fiscais direitinho, com NCM certinho, notas de produto, as notas de serviço certinho. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? E aí existem os regimes diferenciados, que aí foi o caso ali que a Luísa falou, eu sou prestadora de serviço, né? Eu não tenho muito crédito, como tem outros aqui, a Michelle, que é prestadora de serviços, sabe? Então a gente tem poucos créditos para tomar. Mas o governo ele tá vendo alguns regimes diferenciados. Tá? Para quê? Para trazer um equilíbrio em acordo com as particularidades de cada negócio. Ainda não temos
tudo determinado como vai ser. Só temos para alguns setores. E eu vou trazer isso aqui para vocês, né? E aí, alguns exemplos que eu trouxe aqui que já está sendo estudado, né? Combustíveis, serviços financeiros, serviços de saúde, jogos e loterias, né? E isso é para mais e para menos, tá? Os ajustes que serão para mais e para menos. Tá? Cooperativas, turismo, entretenimento, transporte coletivo, SAFs, isso tudo já está falando que está sendo estudado. Tá? E aí, alguns prestadores de serviços já têm reduções e isenções já determinadas, que são reduções de 60% para serviços de saúde e educação, tá? Escolas, universidades, clínicas, planos de saúde, né? Dispositivos médicos como produtos ligados à saúde e bem-estar. Então, até isso a gente vai ter que estudar os quinais dos clientes, porque dependendo da sua atividade, talvez você esteja ligado lá no bem-estar. Então, consiga essa redução de 60%. Então, a gente vai ter que analisar os quinais. E aí é onde a gente entra também, olha, a gente sugere que você faça uma alteração contratual e inclua tal KNAI aqui para você conseguir tal redução. Então, até isso também vai ter que ser estudado, os quinais que você tem no seu CNPJ, tá? E um exemplo aqui, essa redução de 60% para esse tipo de atividade aqui, o alíquota vai sair de 28% para 16,80%, com uma alíquota para 11,20%, tá? Porque vai ter uma redução de 16,80% para alguns segmentos. E eles ainda vão poder ser creditados tomar créditos. Então, não é ruim de tudo, né? Vai exigir muito controle mesmo. É como se todas as empresas agora fossem lucro real, gente. Esse é o trabalho que eles vão exigir. Para serviços como o INSS, que trata de manutenção metal e mecânica. Vocês têm informação? Então, alguns serviços de engenharia, de construção civil não teve. é, Aí essa parte de mecânica, de metal ali, talvez se encaixe ali com parte de construção civil. Ainda não teve ali publicação de diário oficial, mas está sendo estudada uma redução de 40%, tá? Serviços intelectuais e profissionais, contadores, advogados, engenheiros, arquitetos, administradores, né, médicos. Os médicos eles vão estar lá na alíquota de 60%, tá? Agora, esses outros serviços aqui estão aqui na alíquota, na redução de 30%. Aí vai ter uma redução para uma alíquota efetiva de 19,60%. E tem a questão dos créditos ali que podem serem tomados. Alíquota zero. Alíquota zero vai para dispositivos médicos em relação à acessibilidade, né? Lojas que trabalham com comércio de cadeira de rodas, próteses, serviços tecnológicos, instituições científicas e automóveis adaptados para pessoas com deficiências ou utilizados por taxistas terão alíquota zero. Essas três foram as alíquotas que já estão, que já foram publicadas na legislação. Os demais setores estão sendo estudados para ver o percentual que vai ser aplicado. E pode deixar que, dependente do seu negócio aí, da sua rede, da sua área de atuação, conforme for surgindo as novidades, a gente vai trazendo atualizações para vocês. Muito lobby, desculpe o desabafo. É verdade, André. É verdade. Sabe? É muito complicado. É injusto, né? É injusto com a gente que gera economia, né? Que faz a máquina pública girar, né? Se não fôssemos nós, empresários, que damos emprego, como é que estava a economia, né? E aí a gente tem que passar por isso tudo. É muito injusto. Só que assim, também não adianta a gente se lamentar. É o jogo. E a gente está nesse jogo. A gente tem que tentar se adequar e tentar nos proteger da melhor forma possível, sabe? Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo com vocês, mas é o jogo que a gente está jogando. E, infelizmente, nós somos as pessoas acham que empresário é privilegiado, né? De nada. Não temos privilégio nenhum em sermos empresários. É até maior a carga que a gente tem, né? Porque é dor de cabeça, noite sem dormir. Infelizmente, é muito injusto o que faz com a gente.
tá, André? Concordo com o seu desabafo. Desculpe o meu desabafo também, tá, pessoal? Mas é a sensação que a gente tem, né? Além do mais, eu, que tem tanta empresa aí, eu vejo a dificuldade dos empresários de conseguir manter folha de pagamento em dia, conseguir manter os empregos, né? Conseguir manter os impostos. E a gente não é olhado de nenhuma forma com empatia pelo governo, né? É questão agora saindo um pouco da reforma tributária, tem o NR1, por exemplo, que a gente tem que agora nós somos responsáveis pela saúde mental dos nossos colaboradores. E aí? Como é que a gente vai ajustar e adequar isso também? Sabe? Isso ia entrar em vigência ano passado, esse ano. Mas houve tanta repercussão que a vigência agora é maio de 2026, 5. No meio de todo 2026, no meio de todas essas mudanças que a gente está vivendo, está sobrevivendo, né? Mas vamos voltar aqui para a reforma tributária. O Simples Nacional vai continuar, tá? Só que agora vai mudar, que é onde entra, André, a tua pergunta, eu não entendi como que o IBS e o CBS vai dar crédito. Hoje a gente vai ter duas formas de Simples Nacional. A gente vai ter o Simples Nacional como é hoje, tá? Ele vai continuar, você pode continuar no Simples Nacional como ele é hoje, sendo que as alíquotas vão ser mexidas, não vai ser na alíquota que está hoje, porque ela vai ser adequada ali à reforma tributária. Só que o Simples Nacional da forma que é hoje como se fosse o IBS-CBS por dentro. É o IBS-CBS que não vai dar crédito. É o IBS-CBS que não vai fazer com que você tenha crédito. E aí vai ter o Simples também, com uma alíquota reduzida, né? O Simples que a gente tem hoje, ela não, eu acredito que ele não vai chegar lá nos 28%, tá? Porque também isso também ainda não foi determinado. Vai ter uma pequena redução, mas vai chegar quase lá, sabe? Só que aí tem essa questão de você não poder se aproveitar dos créditos. E aí é um ponto, é onde a gente tem que sentar mesmo e decidir se vai recolher o IBS e CBS por dentro ou se vai recolher o IBS e CBS por fora. Como está hoje, se você continuar permanecer dentro da reforma como está hoje, você não vai dar crédito. Se você optar em ficar no simples, mas dar crédito de IBS e CBS, essa guia de IBS-CBS vai ser feita separado da guia do Simples. Tá? Empresas do lucro presumido vão ter o IBS e CBS no lugar ali do PIS, COFINS, ISS e CBS. E do PIS, COFINS, ICMS, SS. Tá? As empresas do Simples vão ter mais uma guia com IBS e CBS. E aí, quando esse pagamento chegar lá na Receita Federal, a Receita Federal, né, vocês pagaram esse imposto. Então, tá, vocês fizeram venda, né? Ah, eu, Inove, vendi para End Service, por exemplo. Vendi para End Service ou vendi ali para o André. Então, eu vou escolher por fora. Vou recolher o IBS-CBS por fora. Quando eu pagar o meu IBS-CBS, né? Ou se o split payment já não entrar e já não toma tudo ali, quando eu pagar a End Service que teve aquela minha nota ali, vai ser creditado daquilo ali. Então, a Receita Federal vai ter um esquema lá também de cruzamentos desses valores, desses créditos. E detalhe, o split payment está previsto para 2027, mas só as empresas do lucro presumido, se eu não me engano. Tá? As empresas do Simples ainda não vão entrar no split payment já de imediato. E aí as empresas do Simples que optarem pelo regime por fora de BSBS só vão dar crédito quando pagarem os impostos. E isso também vai fazer com que talvez você perca a competitividade. A Inove vai me dar crédito de BS-CBS. Ok, vou cliente da Inove. Só que a Inove não paga o imposto. Então, se a Inove não paga o imposto, eu não vou ter esse crédito, porque vai funcionar como se fosse uma conta corrente. A Receita Federal vai ter uma conta corrente para cada CNPJ ali, tá? E cada CNPJ que entrou, o sistema de controle da reforma tributária, ele está vindo com maior eficiência do que o sistema do Pix. E o sistema do Pix é muito eficiente. O sistema da reforma tributária está vindo com maior eficiência, tá? Ô, Lu, eu não sei se você ouviu quando eu falei que se você tiver carro no CNPJ, os créditos de combustível e manutenção você vai conseguir tomar. Não,
tá? Mas isso aí Então, depois coisa também a assim, gente. não, eu tenho. É Tenho, que eu tinha vi que você não estava anotado aqui. aí, né? Aí eu lembrei disso, porque como você é representante comercial, você usa o carro para ir e para vir, né? Faz parte aí da sua atividade. Então, se você tiver um carro no nome da CNPJ, as despesas de combustível e manutenção vão te dar crédito, tá? Mas Ah, aí depois a gente legal. pode conversar individualmente sobre isso, Isso, tá bem? preciso, obrigada. Nada. E aí, o André e demais clientes que estão aqui. Vocês entenderam a diferença dessa questão do IBS e CBS por fora e por dentro? Hoje estamos no Simples Normal, vai continuar o Simples Normal, só que a gente pode, as empresas que optarem em ficar por dentro podem perder competitividade. E até quem vende para o consumidor final, tá? Porque assim, a gente está falando muito de venda de empresa para empresa. Só que vai ter o cashback da baixa renda. Então, os clientes que estão enquadrados ali no cashback da baixa renda, eles vão ter crédito de tudo que eles comprarem e tiver nota que der crédito. Por exemplo, se eu for lá lanchar na hamburgueria lá do Marcos, e Marcos emitir a nota para mim e ele for optar pelo Simples por fora e BSCBS por fora, eu vou conseguir ter um cashback. E esse cashback vai me dar desconto em gás, luz. Só que isso não é para todo mundo. Eu vou falar mais lá na frente para quem é esse cashback, né? Para baixa renda, pessoal cadastrado em Cade Único, né? Porque o governo ele é muito humanizado ali, então ele não dá vara para pescar, ele já dá o peixe pronto. A gente tem que se virar ali, né, nas nossas nos equilibrar. Então, assim, vai ter o cashback para a população de baixa renda. Então, eles, até vocês que vendem para consumidor final, talvez tenha que entender se quem é o seu cliente e se para você é melhor você ter a opção de por dentro ou por fora. A alíquota de quem optar o IBS-CBS por fora vai ser um pouco maior. Só que o IBS-CBS vai te render créditos. E dependendo dos seus fornecedores, vale a pena você ter o IBS e CBS por fora. E dependendo para quem você vende, você vai ter que ter o IBS e CBS por fora, porque quem compra de você vai exigir. Então, por isso que tem que ser feita uma análise criteriosa de fornecedores e clientes, entender o seu público-alvo. E como saber se a empresa vai estar em dia? Acredito, Michele, que vai ter, eu falei que vai ter uma consulta pública para saber se a empresa ela dá crédito de BS e CBS. Agora, se ela está em dia ou não, hoje existem certidões, é um recurso. Não sei qual recurso que o governo vai utilizar. Ou se a gente só vai saber quando for fazer, por exemplo, vou te dar voltar ali o exemplo, Inove e MR seleção. A Inove emite a nota fiscal para a MR. Aí a Inove está com o imposto em aberto, não pagou imposto. Quando for feita a apuração da Michelle, da MR Seleção, a MR Seleção não vai ter aquele crédito. Por quê? Qual um dos motivos de não ter aquele crédito? Porque a Inove está com o imposto em aberto. Então, também, na hora de fazer a apuração do seu imposto, a gente também vai saber se o cliente vai estar te dando crédito ou não, se ele está com o imposto em dia ou não. Não sei se vai ter uma consulta pública em relação a estar em dia ou não. Eu sei que vai ter uma consulta pública em relação a ter IBS e CBS por fora, a dar crédito. Agora, se vai ter consulta pública em relação a se ele está em dia ou não, não sei se vai ter. Tá? Mas na hora da apuração do imposto ali, a gente vai conseguir identificar. Hoje, a gente tem o ECAC, né? A contabilidade, até vocês que têm certificado digital, né, tiverem acesso, quiserem olhar lá no ECAC, o ECAC dá toda a vida de vocês, como da empresa de vocês. O que vocês pagaram de imposto, guias que vocês pagaram, está tudo lá já. As guias que vocês pagam, a gente pega tudo ali no ECAC. Ele tem um campo específico para pegar. Então, acredito que o IBS-CBS também, essas questões, vão estar tudo lá na ECAC para a gente consultar. Talvez a questão do pagamento não seja uma consulta pública, mas a questão do IBS e CBS por fora, sim. Tá? E aí, empresas do Simples. Alguém quer comentar alguma coisa? Não?
as empresas do Simples vão ter uma decisão importante ano que vem, sabe? Por quê? Porque esse IBS CBS por dentro ou por fora, vocês vão optar, tá? A opção do Simples continua a cada final de ano, tá? Todo final de ano vocês têm opção lá de permanência no Simples ou não. Isso continua, não vai ser mudado. Agora, recolher o IBS por dentro do Simples ou por fora do Simples é uma decisão que vocês vão ter que tomar, por exemplo, se vai ser semestralmente. Ou seja, se você tomou uma decisão aqui que o IBS vai ser por fora e se arrependeu, você consegue mudar ainda dentro do exercício. Mas tem um prazo para isso. As empresas elas terão setembro, que vai ser a primeira opção, e abril. Então, setembro de 2026, as empresas do Simples já vão ter que ter essa definição se o IBS vai ser por fora ou por dentro, para que seja vigente de janeiro a junho de 2027. Então, setembro é o prazo, né, é o prazo dessa opção para janeiro a junho saber se o imposto vai ser por dentro ou por fora, se vocês vão dar crédito e receber crédito. Por isso que a gente tem que fazer esse estudo, estudar fornecedores, estudar clientes para ver se vai ser por dentro ou por fora, tá? Ah, tá. E você viu, fez opção por fora e viu que foi uma cagada, que está pagando mais, que não foi vantajoso. Em abril de 26, por exemplo, tu pode optar em botar o CBS-IBS por dentro. E aí, a partir de julho a dezembro, o IBS-CBS vai ficar por dentro. Tenso, né? Mas, assim, essa questão aí do IBS-CBS. Todas as empresas vão ter IBS-CBS. Todas. Aí, o Feliz. Simples tem que definir se vai ser por dentro ou por fora. Sim, diga, quem falou? Alguém falou que quer falar? Não? Então tá. Conseguiram entender a dinâmica do IBS-CBS, pessoal? Estão com dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Feliz. Sou eu, Adriana. Diga. No meu caso, que eu faço venda de refeição, pego muita nota fiscal de fornecedor. Muito, sempre pego. Então, no meu caso, para eu ter um desconto no meu simples, a empresa já tem que estar com essa dinâmica, né? Isso. O seu fornecedor e você. Você tem que optar em dar crédito para você receber crédito. Entendeu? Eu também tenho que dar crédito, porque meus É. clientes não me pedem nota fiscal. Enfim, Mas o que que acontece? Você trabalha. mas eu emito nota fiscal no final, é verdade. Aham. Mas o que que acontece com o seu público, por exemplo, o consumidor final, né? Que você trabalha com refeição. Lá você Sim, deve ter muito, muito, muito aluno lá que faz parte do CAD Único. E o CAD Único provavelmente, sim, sim. são sistemas, né, de benefícios do governo. E aí eles vão querer te pedir nota. Por quê? Porque eles vão ter descontos no gás, na luz, na água, vão ter vários Sim. tipos de desconto, sabe? Vai ter o cashback. Então, assim, por isso que a gente vai ter que entender o público de cada um. Isso é um estudo que tem que ser feito individualmente mesmo, sabe? Mas da Porque mesma forma que meus fornecedores, que eu pego nota fiscal, empresas grandes aqui, Coca-Cola, que eu faço compra, me emitem nota e assim por diante, vão ter que fazer também a adequação para me dar esse cashback também, nessa pontuação. para te dar o crédito. Mas provavelmente essas empresas Sim, grandes elas dá o vão estar. crédito. Uma que elas não são nem simples. Porque essa opção do simples de por fora ou por dentro, de Sim, por fora e por dentro, é a empresa do simples. As empresas de lucro presumido e lucro real já te dão crédito. Quer dizer, as de lucro real já davam crédito, agora as de lucro presumido vão passar a dar crédito. Então, todas as empresas basicamente vão virar quase uma empresa de lucro real, porque a dinâmica vai ser essa de lucro real, de créditos. Tomar crédito e dar crédito. Então, Adriano, o que que a gente vai ter que levantar? Levantar fornecedores para ver e fazer um estudo, fazer os cenários. Tá, eu com tais fornecedores dando. Pegando crédito e dando crédito, vou pagar quanto de imposto? Ah, se eu não quiser dar crédito, quanto que vai ser o meu imposto? Vai valer a pena tomar esses créditos? Então, assim, são esses cenários que vão ter que ser estudados. Tá? No seu caso, no caso ali tá. do Marco também, tem que fazer.
tem que ver realmente. Isso é uma avaliação individual. O que eu estou trazendo aqui é para que vocês tenham um panorama do que vai ser a reforma tributária, para que vocês também não sejam pegos desprevenidos. E aí vocês vão precisar entender e precisar tomar essas decisões. Questão do IBS-CBS já em setembro de 2026, né? E o ano voa. Quando a gente piscar, já chegou lá. Então, Não, vocês vão ter que definir se vai ser por dentro, por fora. Então, isso vai levar em consideração seus fornecedores, seus clientes finais, para quem você vende, tá? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Ok? então, Alguma mas dúvida por aqui? ah, eu Sim, tenho, eu tenho. Então, Elis, você está falando aí que a gente que vai ter que decidir em setembro. Mas você falou que a gente já começa já a gerar notas fiscais já pelo site, eu acho, da Receita, né? da nota Isso, a carioca partir de 1º nacional. de janeiro, não vai ter mais a Sim, nota carioca. sim, Eu, isso. no caso, a empresa que eu trabalho, ela vai querer que a gente gere crédito, que todos os representantes Aham. estejam enquadrados para gerar crédito. Então, eu já vou ter que já colocar, selecionar lá, destacando IBS e CBS por dentro, porque o por fora, pelo que você explicou aí, é interessante ver caso a caso, mas no caso de vendas, para mim, o que eu vou receber de crédito como representante comercial são das grandes empresas. De repente, uma gasolina, um seguro de carro, passagem de pedágio, de repente que eu vou conseguir colocar para ter alguma coisa. Fora isso, não. Então, no meu entender, eu sei que a gente vai conversar depois, no meu caso, tem que ser por dentro. Não entendo, não existe para mim, ainda não vi por fora ter alguma vantagem. De qualquer forma, eu já preciso já definir isso dia 1º de janeiro, quando eu emitir a minha nota de comissão. Não é isso? Então, vamos lá. Precisa estar destacado. Aham. Então, o destaque ele é obrigado para as empresas do lucro presumido. A sua Não, empresa é é lucro simples. presumido é simples. É Não, simples, não né? é simples. Simples, Você não tá? falou que tinha que estar na hora lá ou não? Não precisa. Então, as do lucro presumido têm a obrigatoriedade de ter o destaque. Você, como vai emitir lá no portal da nota nacional, já vai estar independente. Você não vai pagar nada por isso, tá? Mas já vai estar lá independente. Mas aí, em setembro, a gente tem que marcar lá na Receita Federal. Ó, a empresa da Lu vai ser IBS, CBS por fora. Agora, você falou a questão de ser por dentro. Só que você é representante comercial. Uhum. As empresas que você representa, será que elas não vão querer tomar crédito da nota que você emite para elas? Ah, se for por dentro, eu não, Não eu vai dar não crédito, emito, só eu por não dou fora. crédito, só dou crédito se É, for por fora? Ah, é. entendi. Entendeu? Então vai ser Então, por fora. pois Eu é, achei então, que eu pagando IBS, CBS, eu já estaria dando crédito já. não, Então, porque eu só você vai dou crédito pagar se por for. dentro e um valor um pouco menor, tá? Quando você optar por continuar como você está hoje, como é no Simples hoje, com IBS e CBS por dentro ali, dentro da alíquota dentro da guia do DAS, tu vai pagar IBS e CBS, mas vai ser um valor muito pequeno. Vai ser um valor menor. Por isso que é interessante, a gente vai ter que. E nem isso o governo liberou. A gente não sabe quanto vai ser a alíquota de IBS, CBS dentro do Simples. Nós vamos ficar o Simples. Tá? E a alíquota da reforma tributária, eles estimam entre 26% a 28%. Também não tem nada certo, sabe? Ah, Então, assim, a gente vai ter que esperar o governo definir como é que vai ser. Por quê? Continuando com o IBS, CBS por dentro, você não vai dar crédito, não vai tomar crédito. Por fora, você vai pagar um pouco mais de imposto, tá? Vai pagar um pouco mais de imposto para ok. poder dar o crédito. E aí é aquilo que tem que ver realmente, tem que ver tudo que seria possível colocar para dentro da sua atividade para te dar crédito. Tudo que seja possível dentro da sua atividade fim. Michele, tem que fazer conta, muita conta. E tem que ser individual. Não tem Ah, ficou forma de bolo. claro. Se alguém chegar para você e falar assim, não, porque tem que ser assim, assim. Não, tem que analisar individualmente cada negócio, porque cada negócio tem sua particularidade. Sabe? Então tem que analisar individualmente. E aí, por isso que a gente está tendo toda essa preocupação de trazer isso para os clientes, né? Para quem é cliente, quem não é cliente, para que isso não seja uma decisão tomada de qualquer jeito, ou tomada no impulso, ou feita ali que traga prejuízo, sabe? No imposto por dentro, o crédito fica para o fisco, correto? Ou seja, se ninguém ganha, quem ganha é a carta.
É, então, por dentro o crédito não vai ter crédito, então é só um imposto ali para o fisco e pronto, tá, André? Por fora, para você ter direito ao crédito e você conseguir dar crédito, vai ter um crédito sim, mas é muito pequeno, tá? Mas você também não vai poder tomar na totalidade. Se você ficar por dentro, você não vai ter os benefícios de quem está por fora no sentido de crédito. Por isso que tem que analisar mesmo negócio a negócio, tá? E aí, o que que isso significa para as pequenas empresas? A escolha, né, do IBS-CBS por dentro e por fora. Tipo de negócio, setor que atua, perfil de cliente, né? E aí a gente tem que fazer essa questão para poder identificar e tentar entender de fato, né, o que que vai ser melhor para o nosso negócio, por dentro ou por fora. E eu até já vai ter mudança daqui até para quem é pessoa física, que eu vou trazer aqui para vocês também. E isso, gente, vai impactar diretamente na precificação de vocês, essa mudança de IBS. Ih, gente, caiu um cílio no meu olho. Peraí. O IBS por dentro e por fora vai impactar na precificação. Vocês vão ter que olhar com mais carinho na precificação de vocês, né? Estrutura dos custos da empresa. O preço de venda ali já vai trazer realmente o que que é de imposto, o que que vai te dar de crédito. As empresas contratantes, né, que vão passar a tomar crédito de BSBS, produtos e serviços, vai mudar a conversa ali, quando você conversar ali com o seu contratante, com o seu cliente, né, para a questão da nota fiscal, descontos. Você tem que identificar o seu setor, né? Quais são as particularidades do seu setor, benefício. Vai ter que entender ali qual é a modelagem do seu negócio, qual é a tua margem de lucro, os contratos que vocês têm firmados, para vocês conseguirem se adaptar. E aí também ter uma conversa franca ali com o seu cliente, né? Explicar, olha, nós tivemos essas mudanças, os valores vão mudar assim, passado, para que não haja esse impacto. Eu, pre- eu vejo, espero que eu esteja enganada, que vai ter um boom de alta de valores em 2027. Por quê? Porque vai todo mundo querer mexer na precificação por conta dos impostos, dos encargos. Então, eu vejo, espero estar enganada, mas que vai ter um aumento significativo, que vai impactar todo mundo, empresas e consumidor final, principalmente consumidor final também. Porque todo vai ter que. Para a gente sobreviver, a gente vai ter que aumentar os valores. Porque a conta não fecha. Hoje eu pago 11%, amanhã eu vou pagar 28%. E aí? Como é que vai ficar isso? Se já não fecha com 11, com 12%, imagine com 28%, sabe? Então, eu acredito que vai ter uma alta, vai ter meio que um caos aí nesse início, até tudo se adequar, e a gente precisa estar preparado para isso. O poder de compra pode cair, realmente, porque a gente, os salários não vão acompanhar. O faturamento, né, a nossa lucratividade, margem de lucro não vai acompanhar. Como é que a gente vai fazer? Vai ter que aumentar. E aí, né? Só trazendo aqui um resumo daquilo ali que eu trouxe ali, os pontos principais, né? Aumento de preços. Setores que atualmente se beneficiam de regimes tributários especiais e incentivos fiscais, como alguns serviços, vão enfrentar aumento da carga tributária. Porque assim, até os benefícios fiscais que existiam vai acabar. Vou dar um exemplo para comércio. Espírito Santo. No Espírito Santo, o ICMS é de 2% para empresas do lucro presumido. Aqui no Rio de Janeiro são 22%. Teve uma demandada de empresas para o Espírito Santo. Pô, são 20% de impostos a menos. Isso vai acabar. Acabou os benefícios fiscais. Tem alguns municípios que o ICMS era 2%, 1%, que tinha benefícios fiscais, também não vai existir mais, tá? Então, isso vai ter a gente, como eu falei, eu prevejo um aumento de preço por conta disso, porque vai acabar muitos benefícios e os produtos vão querer acompanhar o novo imposto.
E até os produtos de luxo, os produtos do pecado, né, do imposto do pecado, que é o imposto seletivo, os produtos prejudiciais à saúde, produtos prejudiciais ao meio ambiente, vai tudo aumentar. Porque quando o imposto instituiu o IS, que é o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, ele quer justamente aumentar esses produtos, o valor desses produtos, para diminuir ali o alcance. Mas a gente sabe que não é dessa forma que as coisas funcionam, né? Dificilmente a pessoa vai deixar de consumir o seu cigarro ali porque vai ficar muito caro. Ou vai deixar de beber, de ir para o fim de semana para suas resenhas e beber seu drink, sua cerveja ali, porque vai estar mais caro. As pessoas vão dar seu jeito lá, né? Re- Redução de preços. Setores como comércio e indústria vão ter maior capacidade para aproveitar os créditos tributários. Então, esses setores de comércio e indústria, dependendo da sistemática que eles fizerem lá e da forma como eles vão aproveitar o crédito, eles podem conseguir reduzir preços. Por isso que é importante ter essa eficiência, entender os fornecedores, tomar crédito, para que eles não percam competitividade. Alimentos e serviços essenciais. Esses itens vão ter reduções de zero, alíquota zero ou 60%. Então, quem trabalha com comida ali, por exemplo, a Adriana, Marco com refeição, tudo bem, não é ali, não são itens da. A Adriana trabalha mais com itens da cesta básica. Então, possa ser que ela consiga ter algumas reduções ali em relação aos fornecedores, porque os fornecedores vão ter algumas reduções e repassem, ou não. Então, assim, existe essas questões em alguns setores, por isso que vai ser interessante, importante estudar setor a setor, tá? E aí, qual é o grande desafio de nós empresários? Aumentar nossa eficiência operacional, nossa margem, e não considerar só os impostos, mas olhar gestão, olhar produtividade, olhar o nosso modelo de negócio. Como é o nosso modelo de negócio hoje? Né? Ele funciona, não funciona, vai funcionar assim, vai funcionar assado? Isso para todos os negócios. Né? E aí, aqui é a parte. Até aqui, tudo bem, pessoal? Dúvida? E nos vender uma reforma neutra. André, tu tá vendo que vai ter muito impacto, tem muita coisa aí para a gente mudar no nosso negócio, né? A questão do cashback, que eu falei com vocês para a família de baixa renda, né? Âmbito nacional, eles vão ter pelo menos 20% de cashback dos impostos que foram pagos do que eles consumirem. Aí eles precisam ter CPF regular, serem residentes do Brasil, ter renda per capita de até meio salário mínimo nacional, estarem no CAD único, que aí eles vão conseguir ter cashback em energia elétrica, água, esgoto, botijão de gás e algumas outras coisas, né? E aí eles vão ter a devolução desses impostos que nós vamos pagar. Eles vão consumir, a gente paga e eles vão ter o cashback. Olha só. E aí, qual é o intuito do governo ali? Inserir, né? Inserir, ajudar a população de baixa renda a ter uma vida mais digna, né? E esse cashback ele vai ser automático e a devolução vai ser feita de acordo com as notas fiscais que os empresários emitirem. Tá? Eu só não tenho uma clareza aqui nesse sentido se o cashback vai ser também para quem tem IBS por fora, ou se todas as notas vão dar cashback. Porque essa legislação aqui do cashback também não está muito bem desenhada. Mas já está determinado ali que vai ter esses benefícios em alguns serviços públicos para a população de baixa renda. Ok? E o cashback ele soa positivo por quê? Para a sociedade. Porque ajuda ali o consumo básico a ficar mais acessível. Energia e gás já são de graça, ninguém vai ter benefício. Dependendo de onde a pessoa mora, sim, né? Para a sociedade, porque o consumo básico vai ficar mais acessível, o sistema tributário vai se tornar mais justo para empresas. Aumenta o incentivo para a emissão da nota correta, gerando um ambiente mais competitivo e transparente. O que o governo quer? Que 100% das empresas emitem nota. Hoje a gente sabe que é injusto. Que é injusto por quê?
né? Voltando aqui ao exemplo da contabilidade, né? Que foi um exemplo que a gente está dando desde o início. Eu tenho uma estrutura, pago meus impostos, tenho meus funcionários, então eu tenho um preço X. Aí vem o João, que trabalha na informalidade, que não tem funcionário, tem um preço 2x a menos que o meu. E isso acontece com vocês também no negócio de vocês. Por que que existe essa competitividade injusta? Porque nem todo mundo emite nota. E o governo não fiscaliza todo mundo como deveria fiscalizar. Então, o que que o governo quer? Que nós sejamos os fiscais. Que as empresas sejam fiscais, porque as empresas vão começar a exigir que os seus fornecedores emitam nota para ela ter crédito. E o consumidor final seja fiscal também. Exigir que lá a refeição ali da Adriana tenha nota, que o sanduíche lá do Marco tenha nota, para eles se beneficiarem de alguma coisa. Então a gente acaba, né, que a gente está envolvida nisso tudo e o governo quer simplesmente isso, que um fiscalize o outro, sabe? Então, o cashback tributário é uma forma do governo devolver parte do imposto para quem mais precisa, garantindo justiça fiscal e estimulando a formalização das vendas. Eles esperam que com o cashback as pessoas que não emitiam nota passem a emitir também, porque o consumidor final vai exigir. Agora, será que isso vai funcionar na prática? Que foi um ponto ali que o André colocou, né? Gás, muito pessoal do Cade Único, que vai ter direito ao cashback, já não paga água nem luz, né? E aí, será que eles realmente vão exigir nota para o que tiver que exigir? Será que isso vai acontecer? Então, porque o que que o governo quer com a reforma? Acabar com a informalidade, acabar com a sonegação. Só que eu tenho dúvida realmente se o governo vai conseguir acabar com a sonegação 100%, porque brasileiro é muito criativo. Não sei o que pode vir a surgir. Não sei, a gente está aqui entendendo como que vai ser. Eu estou preocupada porque realmente, se vier toda essa cobrança que eles estão prometendo, eu acredito que venha, porque a gente já vê que o sistema do Pix, por exemplo, funciona muito bem. A gente já vê alguns cruzamentos que são feitos em alguns clientes que recebem notificações aqui e que estão funcionando. E eles estão cada vez mais investindo e se equipando. Então, até 2033, eles vão ser um monstro. Quem ganha menos de meio salário per capita não paga nada disso, mas acho válido que todos respeitem uma mesma regra de imposto. Pena que existem os beneficiários e os pagantes. Informação ali, mensagem ali do André. É, a gente está aqui nesse meio. Nós estamos nesse meio. É o jogo que a gente está jogando, infelizmente. E aí, pessoal, eu trouxe aqui um checklist de como vocês devem preparar a sua empresa. Eu vou falar ainda da pessoa física, tá? Vou falar da pessoa física ainda. Esse checklist aqui é para ajudar vocês a identificarem como está hoje a empresa de vocês, tá? E aí, qual o primeiro ponto do checklist? Revisar sistemas e fornecedores. Lhes peço desculpa, terei que sair da reunião, estou no FRJ. Tá bom, André, não tem problema não. O link dessa reunião vai ficar lá no grupo também, para vocês acessarem quando Tá vocês bom, precisarem, tá bom? Obrigada tá pelo bom. seu tempo, Obrigado, tá, tá? Adriana? Tá, joia. Então, assim, você vai ter que fazer revisar sistemas fornecedores, né? Seu ERP, seu sistema de gestão, seu sistema emissor de nota, como é que tá? Já está adequado ao IBS-CBS? Os campos de quem emite nota fiscal, principalmente produtos, tá? NCM, CST, Clestrib. Esses são os três campos que a reforma tributária vai utilizar para poder tirar o imposto do split payment. Então tem que estar certinho, adequado, para que vocês não sejam tributados além do que devem. E o setor financeiro, o setor fiscal, eles precisam entender, né? Se vocês têm um setor financeiro interno, ele precisa entender essas mudanças das notas fiscais para que eles mesmos já peguem uma nota ali e já identifiquem. Eles mesmos já olhem a nota que vocês estão emitindo também, identifica se está correto, né? O sistema saiu agora recente, tá? O sistema de nota fiscal, para quem emite nota fiscal de produto, ele não ia deixar você emitir nota se não tivesse o IBS e o CBS destacado. Mas eles caíram com isso. Vai deixar você emitir nota, mesmo sem o IBS e CBS destacado, mas a multa continua. Já podemos emitir nota no novo sistema? Tem uma versão de teste? Então, Michele, nós mandamos um e-mail.
com o link para você já cadastrar. Observa se você recebeu, se você não recebeu, você avisa lá para as meninas, para elas te encaminharem, tá? Que já pode fazer, já pode entrar, já pode começar a mexer lá, tá? 2, organizar suas informações fiscais e cadastros. Revisar cadastro de produtos e serviços, né? Como eu falei lá, MCM, a classificação correta, e dados do cliente. Por quê? O endereço do cliente, principalmente. Porque o imposto agora vai ser devido no endereço do cliente, independente de onde esteja a sua empresa. Independente de onde é o endereço do cliente. Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, tem a Cláudia que está em Niterói. Então, o que ela consumir aqui comigo, eu vou emitir nota, vai para a Prefeitura de Niterói, sabe? Então, vai ficar essa questão. E a gente tem que ter rotinas de conferências na empresa de vocês, para ver se está tudo certinho, adequado, ajustado, se entrou um novo produto, se o cadastramento está certo. Toma cuidado com os NCMs das notas que vocês recebem, porque muitas vezes vem errado. Aí isso gera, sabe, um ciclo de informações erradas na emissão da nota fiscal, tá? Reavaliar o fluxo de caixa. Vocês precisam reavaliar por conta do split payment, porque o que entrava na conta não vai entrar mais. Os 100% ali do valor que entrava na conta não vai entrar mais. Então, isso significa que vocês vão ter menos dinheiro para cumprir com as responsabilidades que vocês precisam. Então, vão ter que replanejar o caixa, vão ter que fazer projeções de entrada e saída de valores, rever prazos de pagamentos e recebimentos, e, se possível, criar uma reserva financeira, criar uma reserva de paz. É muito importante nós termos uma reserva de paz no nosso negócio, para que a gente consiga passar com mais tranquilidade sobre os desafios que aparecem aí na nossa jornada. Tá? Então, a contabilidade estratégica ela é uma aliada para te ajustar, para te ajudar nos ajustes de margem, preços e custos nesse novo cenário. Ajuste de precificação. Nós falamos já sobre isso, né? Isso aqui tá um pouco repetitivo de coisas que eu já falei, porque isso aqui é um checklist. Vocês vão ter esse material também, mas podem pegar desse checklist para lá, para vocês fazerem um tique ali, né? E aí entender ali o que vocês vão ter que mexer, tá? Precificação, analisar o impacto das novas alíquotas nos seus valores, né? Ter uma planilha de formação de preço para vocês considerarem todos os custos, entender os seus contratos. Por exemplo, quem tem contrato, né? A Indservice, por exemplo, deve ter contrato vigorando até 27, 28. E aí, como é que vai ficar esse contrato? Se hoje, quando ela precificou considerando a atuação hoje. Só que 27 vai mudar. Os contratos, se a Inservice tivesse contrato para 27, como é que vai ficar? Então, tem que ver se consegue renegociar. A Lu, que é representante comercial, não sei como são os contratos dela em relação à comissão, porque isso vai mudar também. Porque ela vai pagar muito mais do que ela pagaria hoje ali de comissão sobre as notas de imposto sobre as notas que ela vai emitir. É um cenário diferente de quando ela fez o contrato dela ali inicialmente, sabe? Então, isso tudo vocês vão ter que olhar. A precificação é uma das áreas mais sensíveis, tá, da reforma tributária. Né? Eu vejo dessa forma, que é uma das áreas mais sensíveis, porque vai mexer com tudo, com a nossa margem e vai mexer com o nosso cliente, sabe? Então, a gente pode perder competitividade por conta disso, pode perder cliente por conta disso, ou conseguir se adequar, ganhar vantagem conversando, entendendo corretamente como tudo funciona. Investir em capacitação. Vocês precisam se capacitar. Ah, Elis, eu sou empresário, eu não tenho cabeça para isso. Mas vocês vão ter que parar em algum momento para pensar de forma estratégica de como vocês vão lidar com isso. Quais as mudanças que vocês vão implementar? A Inove está aqui para ajudar vocês. Mas isso é um trabalho feito a quatro mãos. É Inove e vocês. Então vocês vão ter que ter tempo. Elis, eu preciso de uma reunião estratégica com você. Ok, a gente agenda, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente vê o cenário. Elis, eu preciso de um diagnóstico muito mais aprofundado. A gente conversa, a gente negocia. Entendeu? Então a gente tem que ter, vocês precisam entender, vocês precisam que sua equipe também entenda que mudou muita coisa, que eles também precisam
entender todas essas mudanças, porque essa reforma tributária ela é do consumo. Então, não é só a empresa. O consumidor final também vai ter os reflexos sobre ela. Tá? Então, quanto mais a gente entender do novo modelo, menos retrabalho e maior eficiência nós teremos. Tá? E essas atualizações, é importante vocês acompanharem. Quem não segue a Inove, segue lá, Inove Contábil Oficial no Instagram. A gente está sempre colocando novidades. A gente está sempre postando, sempre que traz uma novidade, a gente está mandando e-mail para os nossos clientes. Eu tenho uma lista de transmissão ali que a gente vai colocar com mais constância essas mudanças da reforma tributária. E vocês, a maioria aqui tem grupos com a Inove também. Quem tem, e quem não tiver grupo, que está aqui, que não tem grupo e quiser ter, fala com a gente para a gente criar, porque tem alguns clientes mais antigos que não têm grupo. Mas quem está aqui e que não tem grupo, a gente cria o grupo. E quem tem o seu grupo ali, o grupo está ali para tirar essas dúvidas. E tem o nosso grupo também da reforma tributária. Vocês querendo permanecer no grupo para tirar dúvidas exclusivas de reforma tributária, vocês permanecem, porque o grupo vai continuar ali e a gente também vai colocar atualizações ali. E ali é um local exclusivo para a reforma tributária. Não vai entrar nenhum outro assunto além da reforma tributária. Tá? Então, é essencial que vocês estejam entendendo as notícias, mas também cuidado com que vocês façam uma triagem do que vocês absorvem, porque existe muito sensacionalismo também, sabe? Muito terrorismo. A gente está tentando trazer isso de uma forma leve para vocês, tá? É para se desesperar, mas se desesperar com tranquilidade, sabe? Ter mais calma e por isso que a gente está tendo essa preocupação de já trazer tudo isso para vocês agora. É só em 27 lá que vai começar a ser tributado pela reforma, mas 26 já tem ações, então já tem que se preparar para 27 vocês já estarem ali consolidados e ser certos das opções que vocês tomaram e de todas as mudanças que vocês tiveram que fazer. Tá? Então, na prática, dentro desse checklist que eu trouxe para vocês, quais são as ações práticas que vocês têm que tomar, né? Em relação ao fiscal e ao sistema de emissão de nota, sistema financeiro? Atualizar sistemas e contratos e emissão de notas sem erro. Financeiro, replanejar fluxo de caixa e evitar a falta de capital, para evitar a falta de capital. No comercial, rever precificação em contratos para conseguir preservar a margem de lucro de vocês. Equipe, treinar e acompanhar as mudanças para evitar o retrabalho, para que vocês tenham menos retrabalho e maior eficiência. E na gestão, participar de eventos e buscar orientação, para que vocês tenham uma decisão mais estratégica. Tudo bem até aqui, pessoal, em relação à empresa? Ok? Vou falar aqui sobre pessoa física, mas é bem rápido também, é mais curto, tá? Pessoa física também vai ser impactada, tá? Pessoas físicas, principalmente que têm aluguéis, tá? E pessoas físicas que são autônomos, tá? Pessoas físicas que prestam serviço com habitualidade, que hoje só fazem um recibo ou emitem um RPA, isso não vai mais poder acontecer. A partir de janeiro, essas pessoas físicas também vão ter que se adequar e vão ter que emitir nota fiscal. O recibo não vai ser mais válido. E aí eu ainda não vi determinação de profissionais da área da saúde que hoje emitem pelo Receita Saúde, se eles vão ter que emitir direto lá pelo Nota Nacional, porque também não saiu. Mas eles já falaram que a partir de janeiro de 2026 todo mundo tem que emitir nota. Tá? Então, eu também estou acompanhando, esperando que saia alguma coisa durante esse período. Então, tá, e sobre o Carnê-Leão? Se todo mundo tem que emitir nota, o Carnê-Leão vai acabar, tá? Só que eles ainda não trouxeram como isso vai funcionar. Se colocaram que a partir de janeiro vai ter que emitir. E eu acredito, vai ter que emitir nota. Só que eu acho que eles ainda vão dar um prazo maior, porque a obrigação do CNPJ para pessoas físicas, porque pessoa física vai ter que ter CNPJ, sabiam? É. Pessoa física vai ter que ter CNPJ, eles deram prazo até julho de 2026. Tá? Então, quais são as principais mudanças para a pessoa física? Principalmente quem trabalha com locação e venda de imóveis, né? Operações imobiliárias, né? Como pessoa física, né? Quem trabalha como pessoa jurídica é dentro ali da reforma tributária. Quem tem aluguéis, Airbnb, vai ser tributado como se fosse da rede de hotelaria e turismo, tá? E aí vai ter que pagar IBS e CBS.
Então, vai ter uma redução, né? O setor imobiliário tem uma redução aqui de 50% da alíquota padrão, que está estimada em 28%, mas vai ter ali o imposto de renda, porque a pessoa física, além de pagar IBS e CBS, vai ter que pagar imposto de renda, tá? Aquele imposto de renda que chega até 27,5%. Então, o que que isso vai fazer? Vai fazer com que as pessoas migrem para a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica só vai ter o imposto da reforma tributária. As pessoas físicas vão ter o imposto da reforma tributária e o imposto de renda da pessoa física. Olha só, que pancada. Então, tem que olhar também quem faz vendas de imobiliárias com habitualidade, quem trabalha de compra e venda de imóveis. Vai ter que mudar a forma como ele trabalha, se ele é pessoa física. Quem trabalha com locações, né? Se essa pessoa que trabalha com locação recebe acima de 288 mil ano, ou tem mais de 3 imóveis alugados e recebe mais de 240 mil, também vai recolher IBS e CBS, tá? E vai recolher aproximadamente 9% de IBS e CBS, além do imposto de renda da pessoa física, que chega até 27,5%. E as pessoas físicas que realizam importação, eles também vão estar sujeitos de IBS e CBS, né? Se você é pessoa física, importa, mas aqui eu não tenho o valor exato para ter essa exigência, mas eu acredito que seja aquela exigência ali do 288 mil. Se você trabalha com importação e é pessoa física, também vai ter o IBS e CBS também, tá? E aí? A obrigatoriedade dos autônomos serem contribuintes de BSCBS. Ah, eu sou autônoma, eles, né? Como eu falei lá, eu trabalho como profissional liberal, sou advogado, trabalho como profissional liberal, não emito nota, não tenho pessoa jurídica. Vai ter que passar a emitir. Vai ser contribuinte, vai ter obrigatoriedade até julho estar adequado. Tá? Então, essas são as principais mudanças aqui para a pessoa física. A parte de aluguéis, de compra e venda de imóveis e todo prestador de serviço. Pedreiro. Pedreiro vai ter que emitir nota. Ah, ele trabalha ali formalmente, vai, vai ser MEI? Não vai ser MEI. Essa obrigatoriedade deles fazerem o CNPJ vai ser apenas para fins de identificação, tá, Michele? Isso não vai fazer com que esse profissional autônomo seja uma pessoa jurídica. Ele vai continuar sendo uma pessoa física, porém, ele é equiparado à pessoa jurídica por conta de prestar serviço com habitualidade. Então, essas pessoas que prestam serviço com habitualidade, que apenas emitiam um RPA ou faziam um recibo de mão, eles obrigatoriamente vão ter que emitir nota. Agora, como que isso vai ser recebido? Por exemplo, eu contratei uma obra aqui para minha casa. Será que eu vou exigir nota fiscal ali do seu João, coitado? Não sei como é que vai funcionar também essa cobrança, tá? Mas a legislação exige que eles estejam adequados também, tá? E sejam contribuintes Personal. de IBS e CBS. Personal também vai precisar? Oi? Personal? Personal também. Se ele exerce a atividade dele com habitualidade, para justificar os PIX que estão entrando. O governo, ele quer monitorar 100% das receitas, Mas não sabe? tem esse lance de movimentação acima de R$ 5.000, paga um imposto maior? Não tem uma coisa dessa? Que tem um teto de movimentação Tu que tá vai falando do aumentar? imposto de renda, né? Imposto de renda da pessoa física, que agora o teto vai ser de 5 mil. Então, mas Isso. aí vai somar tudo, né? Vai somar, tu pode, de repente, não pagar mensalmente, mas quando você for fazer sua declaração de imposto de renda da pessoa física, vai ser cobrado, inclusive, BS-CBS, entendeu? Porque aí esse teto de 5 mil é para os recebimentos no mês de 5 mil. Aí você recebeu 10, 20, 15 mil no mês ali. Eventualmente, de forma informal, a Receita Federal vai saber proveniente do que é isso aqui. Ué, você é personal e recebe 3 mil, 4 mil, 5 mil e tem mais essa renda. Vão somar todas as rendas, tá? Então, assim, eles estão falando dessa questão da obrigatoriedade de todo mundo emitir nota. Eles não deram valor, não deram nada. Todo mundo emite nota, porque eles querem aumentar o controle.
Eles querem evitar que você receba, ó, pega aqui, bote no bolso e não declare. Porque hoje, o que que acontece hoje? As pessoas, às vezes, recebem, faz vista grossa, não declara tudo que recebe. O governo quer exigir que todo mundo declare tudo que recebe. Por isso, todas essas mudanças, sabe? E aí, essas são as principais mudanças para as pessoas físicas. Não tem muito detalhe, porque isso tudo está sendo solto agora. Tanto que essa parte eu incluí recente nesse meu treinamento. Os treinamentos que eu fiz aqui na Inove, presenciais, nem teve parte de pessoa física, porque isso são mudanças que eles estão colocando agora. Então, não tem muitos detalhes sobre isso. O INSS vai continuar, Michele, vai continuar, INSS, tu está falando para autônomo, vai continuar recolhendo o INSS, só que o INSS, quando você é autônomo, é até mais alto, né? 20%. Quando você é empresário, é 11%. Né? Então, vai continuar INSS, vai continuar normal. Porque a reforma tributária só mexe com os bens de consumo. Ela é a reforma do consumo. O INSS já é parte previdenciária, isso não está sendo mexido. Tá? Tá sendo mexido só lá no prazo de aposentadoria e tal, tá? Que eles já até lançaram novos prazos agora. Mas a reforma tributária que a gente está falando aqui é só realmente sobre o consumo. Na RPA tem desconto do INSS. Então, não vai mais existir o RPA. Aí provavelmente o INSS vai ter que ser recolhido guia à parte, tá? Ou o próprio prestador de serviço vai ser obrigado a recolher ali. Porque hoje o INSS ele é retido no RPA. E aí a gente que pagou aquele RPA é obrigado a recolher. Agora isso vai ser tudo por conta do prestador de serviço, tá? Bom, a reforma tributária marca o início de um novo ciclo para as empresas brasileiras. Mais do que uma mudança de impostos, estamos diante de mudança de mentalidade, uma nova forma de administrar, precificar e planejar o crescimento dos negócios. Sabemos que toda transformação traz desafios, mas também abre grandes oportunidades para quem escolhe se antecipar, entender o cenário e agir com estratégia. E é por isso que a Inove Contábil está promovendo esse encontro, né, para informar, orientar, preparar empresários e empresárias que querem atravessar essa transição com segurança, método e clareza. Com mais de 16 anos de experiência em contabilidade estratégica, acreditamos que a verdadeira inovação nasce da união entre conhecimento e ação. Nosso compromisso é estar ao lado de cada etapa dessa jornada de atualização dos sistemas e reestruturação do novo modelo de negócio. Afinal, a empresa que se prepara, prospera. E com informação estratégica e parceria, o futuro pode e deve ser mais leve, transparente e rentável. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? E todo esse bafafá, eu sei que vocês vão sair daqui com a cabeça quente, né? Pensando realmente como vai fazer, como se adequar, como se ajustar. Mas a intenção é as melhores. Não é trazer, como eu falei, fazer terrorismo. Mas existem as mudanças, não tem para onde correr. A gente vai ter que nos adequar, tá? E aí, obrigada, Michelle, por ter gostado aí. A Silvia também agradeceu. Obrigada, Silvia, por ter gostado. Espero realmente ter trago clareza para vocês, né? E a Inove, ela não é somente uma empresa de contabilidade consultiva. Ela tem certificado digital, marcas e patentes, recrutamento e seleção, treinamento corporativo, marketing estratégico, terceiramento e terceirização do do BPO financeiro. Tá? Então, se vocês quiserem saber sobre as outras possibilidades que nós temos aqui da Inove, a gente está à disposição. André, qual foi a pergunta que você fez? Você pode colar 16h49? Deixa eu ver aqui. Passou desapercebida, não vi não. Deixa eu ver aqui a pergunta que você fez. E, pessoal, tem perguntas? Digam aí. Estou aqui à disposição para esclarecê-los e tirar suas dúvidas. Sei que a pergunta é muito específica, fica à vontade para responder aqui ou deixar para outro momento. Qual o impacto nas holding familiares? Existem muita gente postando vídeos com impactos diversos, inclusive até dizendo que as holdings passem a ser uma opção ruim ou valendo uma consultoria para montar em holding. Peraí, que desci muito. Qual sua visão sobre o real impacto? Se possível, separando a visão entre holding. Então, André, holding eu não vejo como uma opção ruim, tá? A holding tem os benefícios de ser algo que facilita a sucessão patrimonial. E você viu ali o que eu falei da pessoa física? Quando você tem imóvel com pessoa física, além do imposto de renda que você vai pagar, tu vai pagar IBS e CBS.
A hold tu só vai pagar ali as alíquotas da reforma tributária. Então a hold continua sendo um bom negócio. Inclusive, eu oriento meus clientes sim a abrirem hold para colocarem seus patrimônios ali. E, assim, não é que holding traga blindagem, tá? Holding não traz blindagem. A holding traz uma camada de proteção a mais. Então, se você tem alguns imóveis, ou se sua família tem bens, tem imóveis, avalie a possibilidade de constituir uma holding, porque além da redução tributária, tem essa questão da facilidade na sucessão patrimonial. E aí a sucessão patrimonial, ela vai evitar questões de inventário, né? Ah, o imóvel está na holding. Se houve um falecimento, é de propriedade da holding, é só fazer a alteração contratual e tirar aquele sócio que faleceu. O imóvel não fica preso a nada. Sabe? O que não acontece hoje quando não existe essa estrutura. Então, André, a holding para mim ainda é positivo, tá? A holding ainda é positivo, só que assim, você mesmo colocou ali, sabe que é tem que ser feito ali estudo individual, individual. Entender ali, tá, você recebe aluguéis, quanto é, como é. Isso a gente tem que fazer individualmente e até para trazer estratégias, talvez, de redução. Né? Igual eu trouxe ali para a Lu, lembrei do carro, se botar carro, tu vai ter redução. Da hold, o que a gente pode botar na hold que vai conseguir fazer com que a hold tenha créditos, tá? Então, isso também a gente faz um estudo mais aprofundado também sobre o seu caso. Consegui responder? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pergunta é qual é o impacto do custo. Ah, tá, respondi. Estou em Brasília, mas se tiver. Ah, sim, tá ótimo. Sempre que tiver evento online, vou chamar vocês. E quem estiver aqui no Rio, quiser marcar um café para a gente conversar, né? Bater mais um papo, eu estou à disposição. Vocês têm mais dúvidas? Dúvidas eu sei que existem, milhões. Imagino que a cabeça está borbulhando. Mas se tiver algo mais que eu possa contribuir, possa ajudar, possa conversar, eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Esse material, lembrando que esse material eu vou disponibilizar o PDF dele lá no grupo. Essa gravação vou disponibilizar para vocês e só peço um favor. Esse treinamento que eu estou dando aqui para vocês, né, ele para os clientes foi gratuito e para quem não é cliente foi pago. Então, não compartilhem o material, porque o benefício de vocês que são clientes novos, tá? E eu vou ter ele, vou gravar um treinamento como esse para vender também. Então, o material que eu compartilhei aqui é seu, é de vocês. Não compartilhem, porque eu também vou vender um treinamento desse, né? Vou gravar amanhã, fim de semana, eu vou fazer esse mesmo evento que eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou gravar para vender também, porque ainda tem muita gente com dúvida sobre a reforma tributária. Então, eu peço só essa gentileza. Esse material é exclusivo de vocês, não compartilhem. Tá? E se vocês tiverem algum empresário que tenha dúvida sobre reforma, manda meu contato. Estou aqui para ajudar, para compartilhar, para esclarecer, tá? E vai ser uma honra estar com vocês nessa jornada, estar com vocês aí. Eu digo que estamos todos na mesma tempestade. Não estamos nas mesmas embarcações, né? Que tem uns de barquinho a remo, no bote salva-vidas, uns no iate, mas na mesma tempestade, isso eu tenho certeza que nós estamos. Tá bem? E tô aqui. Gostei de recrutamento de seleção. Pois é, né, Michele? Michele é nossa parceira aí de recrutamento e seleção. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem falar algo? Estou aqui à disposição. Não? Estão tímidos. Então tá, pessoal. Então a gente pode finalizar. Eu acredito que o intuito aqui foi alcançado, que é trazer alguns esclarecimentos para vocês. Como, assim, não dá para trazer 100% dos esclarecimentos, porque nós não temos 100% dos esclarecimentos. Mas o que a gente buscou para trazer, para esclarecer, está aqui à disposição. Vocês podem falar lá com a gente, pode falar com a equipe, tá bom? Que a gente quer todo mundo prosperando. Porque vocês crescendo, a gente cresce junto com vocês. Tá bem? Não conseguiu assistir o início. Tá, vai ficar, vai ter a gravação lá, vou colocar no grupo o link, tá? Para você conseguir assistir. Muita informação, né? Muita coisa. Tá bom, Carol. Obrigada. Obrigada por ter gostado, tá? E vai estar lá para vocês, tá? Tá bom, Lu. Vai ficar gravado lá, vai ficar o link lá para vocês lá no grupo, tá bem? Tá joia. Gente, beijo, muito obrigado. E a gente se encontra por aí, né?
porque ainda tem muito conteúdo para compartilhar com vocês. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto. Peraí. Tirar uma foto. Que eu sou dessas. Peraí. Tirar uma foto. Vai embora não, gente. Peraí. Tirar uma foto aqui, né? Vamos lá. Sabia que vocês estão na reforma tributária. Que merda, né, gente? Oh, meu Deus.